E aí, pessoal, estamos aqui com a mestre internacional, mestre FIDE masculina. É difícil até separar, sabe, entender como é que alguém tem dois títulos juntos. Depois ela explica um pouquinho pra gente. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a você arranjar um tempinho para falar aqui no canal. Só um breve, curtinho resumo do que a Juliana já conseguiu dentro dos tabuleiros. Depois ela me fala se tem mais algum que vale a pena mencionar, mas ela tem 6 títulos brasileiros absolutos, 4 pan-americanos de categoria, representou o Brasil nas últimas 6 Olimpíadas, tenho certeza que tem outros torneios que ela ganhou. Eu me lembro dela já ter ganho de alguns grandes mestres, então o currículo é grande. Tem mais algum título que você lembra assim que com carinho que não sejam desses? Ah, teve vários, né, brasileiros aí, além do feminino adulto, né? Acho que ao todo são mais de 20, eu não sei, depois eu não contei mais, mas é que tem, tipo, JUBES, né, que é o universitário, teve brasileiro escolar, teve brasileiro de categorias, né, então brasileiros foi bastante mesmo. E aí teve o Campeonato Sul-Americano Juvenil, né, onde eu consegui a norma de mestre internacional feminina em 2011, que foi na Bolívia. E também teve um bem legal que foi por equipes, né? Que foi um Mercosul Olímpico por equipes, que foi faz bastante tempo, se não me engano foi em 2009, eu acho, em Mar del Plata, acho que foi bastante tempo. Que era junto masculino e feminino, né? Isso, era junto, né? E foi uma grande responsabilidade, né? Porque eu tava morrendo de medo, assim, porque tava o GM jogando, né? Tava o Diamante, tava o Leitão, o Vescovi. Então, assim, tava eu e a Vanessa, né? Que eram duas meninas, e aí tinha os homens na equipe. Então era uma responsabilidade, né? Porque tava jogando com os melhores jogadores do país ali, né? Na mesma equipe. E foi legal que o Brasil acabou ficando em primeiro e a equipe inteira foi invicta, né? A gente não perdeu nenhuma partida. Caramba. Então foi um torneio bem legal. Bacana. Bom, então vamos só entender como é que Juliana, com provavelmente uns 18 anos, conseguiu ser campeã num torneio desses sem perder uma partida, junto com a equipe brasileira. Então a gente tem que voltar bastante no tempo. Então, quando é que você começou o seu primeiro contato com o jogo de xadrez? Assim, só um pequeno parênteses, desde que eu comecei a jogar xadrez, pouco tempo depois, assim, nos torneios, eu já lembro de você, do seu irmão, dos seus pais. Então, assim, foi realmente bem cedo. Mas conta um pouquinho, como é que você, o primeiro contato? Faz bastante tempo, desde que eu me conheço por gente, assim, o xadrez está na minha vida, né? Tudo começou com meu pai, que ele é um grande aficionado do jogo, né? Mas ele não tem tanta parte competitiva, né? Ele não gosta tanto, assim, de participar de torneios e tal, mas ele sempre admirou muito, né? O esporte, sempre tá ligado nas histórias, recortava todas as notícias que saíam no jornal naquela época, né? Que tinha coluna de xadrez e tal. Então eu lembro dele, tinha uma pasta que ele guardava tudo. E aí, quando o meu irmão completou, acho que 5 anos, ele resolveu ensinar, né, pro meu irmão. E naquela época, o meu irmão até chegou a pegar xadrez por correspondência, né? Eu via meu irmão lá, todo assim, pequenininho, eu era menor ainda, e ele ficava lá com meu pai. Meu pai ajudava ele a escrever as cartas, né? E ele ficava lá, mas meu irmão que fazia jogadas, né? E aí ele começou a competir, né, em torneios e para mim aquilo era assim uma diversão porque ia a família toda junta, né, para fazer companhia para ele. Então a gente viajava, eu e meus pais e o meu irmão, e eu tipo era o chaveirinho, né? E eu ficava lá, assim. Eu lembro que eu era bem chata porque eu era aquelas crianças que gostava de ficar vendo bem de perto. E eu me debruçava assim na mesa e ficava olhando assim, né, bem de perto mesmo. Quantos anos Porque era você meu tinha? irmão, né? Mais ou Então, menos.
Se ele tinha 5, eu devia ter uns 4 para uns 4, né? Que ele devia ter uns 5 para 6 e eu devia ter uns 4 para 5, porque a diferença é 1 ano, é bem pouca. Então, eu lembro que eu ficava debruçada assim na mesa, ficava assistindo, né? E não sei, sem saber nada. Você já sabia jogar? Eu não sabia nada, mas eu sabia que o meu irmão tava ali jogando, né? Eu ficava torcendo para ele. E aí o meu irmão começou a ganhar torneios, né? Começou a se destacar logo cedo, com 6 anos, acho que ele já tinha dado até uma simultânea, se eu não me engano, né? Então, assim, ele se destacou muito cedo mesmo. E ele começou a ganhar bastante prêmios, né? Bastante troféus. E eu sempre fui muito competitiva, né? Desde criança, assim. E eu não tinha nenhum troféu, meu irmão tinha vários, né? Aí eu ficava olhando assim, eu falava, também quero um, né? Ele tem, por que eu não botei? E aí começou, e aí eu falei pro meu pai que eu também queria aprender. E aí meu pai falou, então vou te ensinar, né? Eu tinha uns 5 aninhos, aí ele resolveu me ensinar, e aí foi. Aí eu ia sempre junto, porque era sempre mais focado no Rodrigo, né? No meu irmão. Eu era sempre meio que um bônus ali, né? Aí, a partir do momento que eu ganhei o meu primeiro paulista, né? Que na época era Dente de Leite, acho o nome. Acho que era Dente de Leite. Não, acho que era Sub-6, não era? Não Ou sei. era Sub-8? Eu não lembro, faz tanto tempo. Faz tanto tempo, eu não me lembro direito. Eu lembro que chamava Dente de Leite. E aí, quando eu ganhei o meu primeiro Dente de Leite, aí o meu pai começou a prestar mais atenção em mim, né? Ele viu que eu podia dar alguma coisa, assim. E aí eu comecei. Mas aí era só querendo ou não, vocês já ganhavam alguns torneios de categoria. Mas era você, o que vocês viam junto em família? Ou cada um ficava jogando? Como é que foi para ter essa evolução? Como é que foi para ter essa evolução? Deu e do Rodrigo? Não, assim, vocês acabaram de aprender a jogar, deu um tempo vocês estavam ganhando uns torneios de categoria. Claro que ainda evoluíram muito mais depois. Mas teve... Como é que o seu pai meio que explicava algumas coisas para você? Vocês liam livros ou vocês só jogavam no começo? O meu pai ajudava a gente a analisar, né, as partidas, assim, quando... porque tinha alguns que eram anotados, né, e aí a gente repassava as partidas e o meu pai, ele que sempre ajudava a gente a fazer a análise, né, das nossas partidas e tal. Então, meu pai teve um papel bastante importante no começo, né? Ajudava também com a leitura dos livros. Eu lembro que ele fazia o lance do mestre comigo, né? Porque eu não sabia ler direito ainda, acho. E aí, meu pai que lia os livros, né? E aí, ele ia me explicando, fazendo esses lances do mestre. E também ele encontrou o Paulo Juste, na época que meu pai trabalhava em São Bernardo do Campo, né? E o Paulo Juste era de lá. E daí ele sabia que ele dava aula e tal, então nos dias de folga dele ele também levava a gente. Aí a gente começou a fazer aulas, né? Mas eu era mais na brincadeira, assim, eu sempre ia mais para acompanhar o Rodrigo, né? Que o foco era sempre ele e tal. Mas eu acabei indo, né? Acabei pegando o barco aí. O seu irmão é competitivo que nem você ou você é mais? Eu acho que eu sou mais. Eu acho que, em geral, as mulheres também são mais competitivas que os homens. Não sei. Mas eu acho que eu sou um pouquinho mais. Legal. Isso é bem interessante, né? Porque o seu pai claramente é um aficionado, né? Tava em todos os torneios, gostava muito de acompanhar, mas talvez o fato de não ter essa gana de competir fazer ele não jogar os torneios. Mas, bom, do nada, você já tá frequentando umas aulinhas, o seu pai claramente ajudando bastante, passou alguns anos, nem foram tantos, e você vai lá e ganha um Pan-Americano. Foi só ainda na base da brincadeira e jogar bastante e querer muito, muito, muito ganhar? Assim, pra mim, eu não tinha noção na época o que significava um campeonato pan-americano, né? Claro que eu sabia que era um campeonato internacional e tal, tinha outros países, não sei o quê, mas eu era criança, eu não tinha a dimensão, né,
do quão importante era um título, né, de campeã pan-americana. Eu só tive a noção quando eu ganhei mesmo o torneio, né, e aí eu vi a reação do meu pai, vi a reação da família quando eu cheguei no Brasil e tal, me receberam com faixa, com não sei o que, chamaram jornal, aí eu fiquei, nossa, né, porque pra mim até então era só mais um torneio, né, que eu tinha ganhado, e porque naquela época, infelizmente, eu ganhei muitos torneios, né, eu digo infelizmente porque eu acho que é muito ruim isso quando acontece, assim, eu acho que precisa ter uma certa concorrência, né, eu acho. E naquela época eu ganhava tudo, né? Assim, de categoria, né? Claro. Pelo menos em São Paulo, não tinha tantas outras meninas. E aí eu me destaquei muito cedo, então acho que isso foi um pouco ruim pra mim, eu acho, né? Tanto que eu nem tinha dimensão direito, assim, desse Pan-Americano. Mas antes de chegar nesse título, né, de campeonato Pan-Americano, eu tinha ficado, acho que eu fiquei em segundo ou terceiro no meu segundo Pan-Americano, né? Que foi antes de eu ganhar. Então já nem foi uma surpresa tão grande assim. Não, então assim, na verdade foi meio que eu me cobrava também ficar assim entre as melhores, porque como eu tinha ido bem no anterior, eu queria sempre ir melhor no próximo, né? Então, eu meio que me cobrava também de querer... Porque eu queria sempre... Os resultados eram também sempre assim, para eu ganhar mais um troféu e ter mais um que o Rodrigo, um que ele não tivesse. E também para agradar os adultos, né? No caso, assim, né? Então, eu sempre me cobrava, assim, para mostrar resultados, né? E aí, nessa época, eu acho que eu tinha acabado de começar a ter aula com o Everaldo, né? Então, já fazia um outro tipo de trabalho, já era uma coisa mais séria, né? Claro. Assim, além das aulas com o Everaldo, você tinha um hábito de estudar sozinho, às vezes talvez estudar com o Rodrigo, ler um livro, você acha que você aproveitava mais as competições? Porque, de novo, você teve vários saltos do seu jogo, né? Eu com o estudo sempre fui, assim, um péssimo exemplo, né? Eu melhorei muito depois que eu fiquei adulta, né? E tal, que eu comecei a entender a importância do estudo. Até então, todos os professores que eu tive, Veraldo, Eliquian, eles sempre pegavam no meu pé porque eles mandavam a tarefa e eu simplesmente não fazia tarefa, né? Chegava lá no dia da aula, o Rodrigo toda a tarefa feita e a Juliana não tinha feito a tarefa, né? Era sempre assim. Mas eu sempre, de estudar sozinha, eu sempre fiz muito livros de exercícios, né? O do Bloch, quando eu comecei a aprender, eu fiz o do Bob Fischer, muito rápido. Eu lembro com meu pai que ele falava de quem era a vez e tal, porque eu acho que eu nem sabia ler direito também. E aí meu pai falava, joga as brancas, joga as pretas. Aí eu fazia. Esse foi o primeiro que eu resolvi, de exercícios, né? Eu sempre gostei muito de resolver exercícios. Então, assim, o meu estudo sozinha era esse. Eu pegava o livro também do pai das Polgars, né? Do Laszlo Polgar, aquele que é uma bíblia, né? Bem grossa, deve ter 4.000 e pouco, eu acho. Aí fiz esse também, esse eu fiz várias vezes, refiz. Aí o do Bloch, quando eu já estava no nível melhor, né? E quando estudava de análise de partidas, era mais junto com o Rodrigo, né? Porque eu nunca gostei muito, assim, dessa parte, assim, do processo e tal, de estudo. Não sabia direito como é que fazia também. E o Rodrigo sempre me ajudou bastante. Quando tinha torneios, ele me ajudou a preparar em muitos torneios, né? Partidas. E era mais também estudo com os professores daí depois, né? Eu sempre gostei mais da parte prática, né? Que exercícios é mais prático e jogar também a parte mais prática, né? Mas isso é interessante, porque para alguém que resolveu o livro do Laszlo Polgar mais de uma vez, não dá para falar que não estuda, né? Só que você tinha alguma clara preferência entre uma coisa e outra, né? Aquele negócio de ler o livrinho,
Isso, que o Peliqueiro falava assim, Juliana, você tem que ver o match lá do Karpov e do Kasparov, que eram acho que quase 40 partidas, não sei, aí ele falava, dá atenção pra partida número tal, ou não sei o quê. Aí ele, Juliana, você já terminou de ver? Eu dei um mês pra você terminar de ver esse match. Aí eu falava, Pelique, eu vi uma partida, assim, né? Aí ele, só uma, mas... Aí chegou um momento que eu acho que ele desistiu de pegar no meu pé, né? Isso é interessante. Enfim, tentar entender. É curioso que esse match já foi longo, né? Assim, você estudando talvez durou ainda mais que os 2 meses do próprio match. Mas ainda assim deu resultado, né? Alguma coisa estava sendo feita muito corretamente, mesmo que seja talvez diferente do que os seus professores queriam. É que também teve o meu assim, envolvimento com o xadrez foi muito mais sempre a prática, né? Eu joguei muitos torneios também, né? Uhum. Desde criança eu sempre estava jogando torneios que tinha adultos, tinha criança, era torneios abertos, né? Uhum. Nunca foi uma coisa focada só em jogar torneios de categoria, né? Sempre foi uma coisa focada no geral, né? Jogar torneios, que era também, assim, para aprender a perder, né? Então, assim, perder eu nunca tive problema em perder partidas. Para mim nunca foi, tipo, fim do mundo, sabe? Se perder um jogo, para mim, fazer o quê? Perdi, às vezes foi culpa minha, às vezes porque o adversário mereceu ganhar, que ele jogou muito bem. Então, tem que estudar os erros e bola pra frente, né? Mas tem isso... gente que sofre muito, né? Claro, não, tem gente a derrota. Mas assim, você tinha esse hábito de perder, tentar entender onde errou? Era algo... Porque querendo ou não, isso é um estudo, né? Era algo que você gostava de fazer com o seu irmão? Não gostava muito de fazer com o meu irmão, não, porque às vezes ele me dá umas broncas, assim, sabe? Aí eu ficava com medo das broncas, mas eu gostava de ver com os professores, porque que eu tinha errado e tal, mas demorei, teve muitos erros que eu cometi várias vezes, justamente por não ter feito um trabalho apropriado, né, que o professor tinha mandado e que era o dever de casa, lá fazer a análise, e eu não fiz, né, então assim, eu paguei, assim, pelos meus pecados aí. Não, faz sentido. E quando é que teve essa... Enfim, até certa idade, você diz até você se tornar adulta, muita tática, muita força de vontade, aula com os professores. Quando é que teve um clique? Tipo, talvez eu precise fazer alguma coisinha de diferente. Um clique? Eu acho que foi quando eu queria passar a barreira dos 2.200, assim, né? Comecei a pegar um pouquinho os livros e tal, a estudar sozinha mesmo, né, que até então eu nunca tinha feito isso, né, então comecei a pegar alguns livros, comecei a pegar anotações antigas, né, que eu tenho tudo anotado, né, das minhas aulas e tal, então tinha lá todas as tarefas que eu tinha que fazer, então eu falei assim, não fiz, né, tô com uns 5, 8 anos de atraso aí nessa lição, mas vamos tentar fazer, né? E aí eu comecei a correr atrás disso, né? Comecei a correr atrás do tempo perdido, que eu tinha que ter feito e não tinha feito, né? Uhum. Quantos anos você tinha quando você começou a ter essa mudança de atitude? Eu acho que foi quando eu me classifiquei para minha primeira Olimpíada, que foi em 2008, eu acho. Que aí eu tinha 17, acho, quando eu joguei essa Olimpíada, né? Que foi em 2008. Então eu tinha 17. Interessante. E aí, foi algo que você sentiu... Porque uma das queixas, eu acho, do pessoal que estuda, é que estuda e no mês seguinte não é campeão mundial e fica muito ofendido, né? Quanto tempo demorou, assim, para você... Nessa época que você realmente estava estudando mais, você lembra mais ou menos quando você estudava e quando demorou para você sentir, opa, tem alguma coisa indo melhor agora? Não sei, nunca parei para pensar, assim, a trajetória, assim, né? Fazer uma estatística. Mas eu nunca me cobrei tanto assim, não, sabe? Eu ficava sempre tentando ver o que eu tinha feito de errado, o que precisava mudar... se eu tinha condições também, né, de
de melhorar isso, se não vale a pena, se era um defeito muito difícil de ser mudado. Mas não sei, assim, te dizer quando que eu senti essa diferença dos estudos, né? Foi algo meio que natural. Mas eu acho que o importante, assim, é que eu parei de me cobrar, sabe, assim, eu deixei rolar, assim, sabe, porque antes eu me cobrava mais para ter resultados e não sei o quê, mas nessa época eu tava na faculdade também, né, eu tinha acabado de entrar na faculdade e, assim, eu tava tentando levar mais light, porque eu precisava focar também na faculdade e no xadrez, né? Então, eu não queria também colocar tanta pressão, porque senão eu não ia conseguir fazer nenhum nem outro, né? Mas você sente que em algum momento essa cobrança excessiva atacou seus nervos, alguma coisa assim? Por que você acha que você precisava tirar essa tensão extra? Eu acho que porque na época que eu tinha uns 16, assim, uns 15, 16, essa época eu lembro que tinha uma jogadora muito boa, que era a Jéssica, né? E aí eu parei de ganhar, não ganhava mais os torneios. Qual que é o sobrenome dela? Era a Nossa, era um sobrenome difícil, era Dobrezensky. Aí eu com certeza devo estar falando errado o sobrenome dela. Mas ela era muito talentosa, essa jogadora, sabe? Agora ela não joga mais, né? Ela parou muito cedo. Mas ela apareceu e assim, eu parei de ganhar, né? As coisas. E aí, naquela época, eu lembro que eu me cobrava e tudo. Mas tive uma fase rebelde aí da vida. Não sei. Aí depois eu lembro que eu parei, né? Eu falei assim, não, tem que parar de me cobrar, né? Porque não dá certo, né? Porque na época que eu tava me cobrando só dava resultado ruim, né? Curioso então, que... eu parei de me cobrar. Não, isso é bem interessante. Ou seja, alguém que seria melhor. Você acha que se a Jéssica surgisse talvez uns 4 anos antes, teria feito ainda. Seria algo ainda melhor para você? Com certeza, né? Porque daí eu ia ter que fazer as tarefas, né? Eu ia ter que fazer tudo que o professor estava mandando, porque senão não ia conseguir o resultado. Faz bastante sentido. Bom, e aí você deu um salto, começou a ganhar brasileiro, começou a jogar Olimpíada atrás de Olimpíada. Nessa época que você já estava jogando bem, você se tornou WMI, e agora recentemente conseguiu o título de MF. Então primeiro explica como é que essa luta do título de MF, você tá nessa busca pelo título de WGM, então só explica um pouquinho essa sua busca final. Claro que a pandemia atrapalhou qualquer tipo de plano e ideia de todo mundo, e como é que as pessoas podem ter 2 títulos, é isso? É que no caso eu tenho o feminino e o absoluto, né? O MF. Mas o título de MF eu tava já buscando fazia um tempo, né? Que eu comecei a ter aulas com o grande mestre Sandro Mareco, né? E aí a gente tava fazendo um trabalho para eu conseguir passar, né, a barreira dos 2.200, que primeiro foi essa a meta, né, 2.200, e aí depois que eu passei os 2.200, ficamos mais um tempo tentando passar os 2.300, né, mas depois ele se afastou um pouco das aulas, né, porque ele começou a se dedicar mais para o desenvolvimento de jogador dele, né, desenvolvimento pessoal ali, que ele estava tentando também passar a barreira lá, não sei se na época era 2.600, eu não lembro, mas ele estava fazendo um trabalho bem focado nele, né, então ele teve que dar uma parada nas aulas, e aí eu comecei a ter aulas com o Diamante, né, na época, que ele tinha voltado para o Brasil e tal, estava disponível. E aí eu comecei a fazer aulas com ele. E aí a gente começou a fazer um trabalho legal e tal. E aí acabou acontecendo o título de MF, né?
Que foi uma fase que é passado, enfim, passado do MF, normalmente é passado os 2.300 de rating feed, né? Que é uma marca, enfim, que se tornou a primeira brasileira a conseguir esse título, e estava jogando bem, conseguiu bons resultados. Dessa fase você tem resultados específicos que você se orgulha, de jogadores que você enfrentou, assim, porque eu lembro de você ganhando de alguns jogadores que eu sei que são muito fortes, né? E você tem algumas partidas que você lembra que você fala, não, essas partidas eu joguei bem, algum torneio, tipo, se você pudesse escolher um torneio que você jogou muito bem dessa sua época, assim, que você tem orgulho. Eu acho que eu joguei muito bem um torneio em Campinas. Eu não me lembro o ano. Você foi o campeão desse torneio. Casa que foi em do Campinas. Fazer, ou Casa do Saber, alguma coisa assim, né? Isso, a gente jogou na última rodada. Uhum. Foi uma partida bem longa, eu lembro. Eu acho que esse torneio eu acabei jogando até que bem, né? Acabei ficando, acho que... Será que foi em segundo? Acho que foi em segundo eu fiquei nesse torneio. Acho que sim, você ganhou as 5 primeiras rodadas, né? Isso, eu ganhei do Armin, ganhei de mestre, acho que foi do Armin e do Cubas, né? Nesse torneio. Uhum. Então foi um torneio bem bom. E também em 2018, um outro torneio que eu joguei direitinho, assim, foi o das Três Fronteiras, né? Que de foi... Foz do Iguaçu, né? Isso, Foz do Iguaçu. Acho que a gente jogou lá também, né? Jogamos, você viu? Eu dou sorte. Isso. Lá falta um pouco para fazer norma também. Aí teve um Benasc que eu joguei em 2016, que na época ainda não era MF também, que faltou muito pouco para eu fazer a norma de WGM. Não tava para fazer a norma, só precisava de um empate na última rodada no torneio de Benasc, mas eu tava com uma posição muito boa, mas só que daí, não sei, me afobei, levei um golpe muito bobo lá e acabei perdendo, não fiz a norma, né? Nesse torneio também tinha ido muito bem. Uhum. Tinha ganhado de um GM russo nesse torneio. Não, são belíssimos resultados. E um pouco, antes de perguntar do seu lance da vida, né? Que eu acho que eu tenho curiosidade. Você falou de Benasc, né, na Espanha, torneio que você jogou também na Argentina. O viajar é algo que te agradava? Era algo que você tinha interesse ou você ia mais pelos torneios? Porque eu tenho, assim, a gente tem amigos que jogam, a gente sabe que se ele for jogar torneio numa cidade que não tem nada para ver, ele nem vai. Ele gosta muito de xadrez, super competitivo, super estudioso, mas ele gosta de passear, de conhecer. Essa parte do xadrez, que é de conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, quão importante foi para você decidir seguir esse caminho? É engraçado porque no começo eu não gostava tanto, assim, né? Quando eu comecei sozinha, né? Uhum. Só que teve um torneio que eu tive que ir sozinha, assim, eu não queria ir de jeito nenhum, né? Porque eu era muito tímida, não sei se você lembra, assim, ainda sou tímida, né? Mas quando eu era mais nova, criança, assim, eu era muito tímida mesmo, tipo o bicho do mato, assim, a pessoa vinha falar com você e eu queria me esconder debaixo da saia da minha mãe, né? Uhum. E ainda mais porque meus pais sempre foram nos torneios comigo, né? Então eu tinha essa dificuldade, por exemplo, de iniciar uma conversa e tal, né? Tinha essa dificuldade. E teve um torneio que eu fui convidada eu não lembro por qual órgão que foi, mas era um sul-americano escolar, né? Uhum. Era um convite de alguém do governo que fez, que eu lembro. Que eram várias modalidades, né? Não era só xadrez, tinha todas as modalidades, tinha tênis de mesa, tinha natação, basquete, etc, né? Uhum. E aí enviaram esse convite perguntando se eu não queria ir, né, que ia ser um avião fretado só para a delegação brasileira, que ia todas essas modalidades, ia ter xadrez, e na época acho que eu era a campeã da minha categoria, né, brasileira, então eles me chamaram. E aí eles falaram, só que eu teria que ir sozinha, né, sem meus pais.
Aí meu pai, claro, né, falou, vai. Só que eu não queria ir, na verdade, né, porque eu tava morrendo de medo, eu era super tímida, eu não sabia falar espanhol, na época foi na Bolívia, né, eu não sabia nada de espanhol, nunca tinha viajado sozinha na vida, e meu pai falou que eu iria, né? Tipo, ele meio que tomou uma decisão por mim. Aí eu falei, tá bom, né? Ele falou, vai ser uma experiência muito boa pra você, você vai aprender bastante coisa, sabe? Não vai ser só por causa do torneio. Aí ele falou, não, pode ir, vai dar tudo certo, né? Ficou lá me encorajando, né? E aí foi só eu e o Paulo Yamamoto, né? Não sei se você lembra dele. Sim, sim. É um garoto bem grandão, assim, né? E aí foi eu e ele, né? Na época a gente nem, assim, conhecia ele dos torneios e tal, mas não tinha tanta intimidade, né? Mas aí a gente acabou fazendo amizade nesse torneio e tal. E o nosso técnico nem era do xadrez, assim, sabe? Colocaram uma pessoa que entendia mais ou menos. Tanto que quando a gente chegou lá nesse torneio, precisava, era de equipes, né? Era 2 meninas e 2 meninos. E para jogar você precisava de no mínimo 3. E a gente só tava com 2. Que era só eu e o Paulo. Pois é. Então nem o regulamento não leram aí, né? E aí a gente teve que pegar o menino lá do atletismo, ensinamos o básico para ele, só pra gente poder, né, jogar o torneio. Porque senão nem jogar a gente poderia, né? E aí a gente ia ficar fazendo o que lá, né? Só que aí esse torneio me ensinou muita coisa, né? Me ensinou muito, assim, a me virar sozinha, a aprender a falar com as pessoas e tal. Acho que eu tinha 11 ou 12 anos nessa época, 11 para 12, era bem novinha. E, assim, tive que aprender tudo na hora ali, realmente, como meu pai tinha dito, que eu ia aprender bastante coisa, né? E na época, assim, a delegação, todas as delegações iriam ficar em quartel, né? Lá na Bolívia. Aí você imagina a cena, né? A criança lá no quartel, comendo comida de quartel, tomando banho frio, que a água era gelada, né? Quartel. E aí eu falei, Paulinho, não dá pra ficar aqui não, né? Vamos pegar as nossas coisas e vamos partir, né? Que eu já tinha avistado ali um hotel perto do local de jogos, né? E eu falei pra ele, eu já vi que tem um hotel ali, é perto, dá pra ir a pé, só fazer sua mala e vamos embora. E aí a gente falou pro técnico, a gente avisou, né? Que a gente tava fazendo isso. A gente não foi quieto, a gente avisou o nosso técnico, né? Vocês aí se tornaram os arruaceiros do xadrez. Pois é. E aí a gente pegou as nossas coisas, eu falei, depois que acabar a partida a gente vai lá pro hotel, né? Você pega um quarto pra você, eu pego um quarto pra mim, a gente vai dormir melhor, vai ter um banho quentinho, né? E aí eu não sei como a gente conseguiu fazer check-in, né? Porque eram 2 crianças ali, o Paulinho era grande, né? Mas era uma criança também. E a gente fez o check-in, nos acomodamos, cada um no seu quarto, tomamos banho lá, quente, não sei o que, daí anoiteceu e foram buscar a gente, né, que aí acharam a gente, infelizmente a gente teve que voltar pro quartel, né. Mas, então, assim, depois desse torneio, eu comecei a ver as viagens de xadrez um pouco diferente, né. Porque aí eu realmente tinha viajado sozinha pela primeira vez, sem meus pais, né? Tive que tomar todas as decisões ali do momento e tal, me virar. Então, a partir desse momento, eu gostei bastante de começar a viajar e foi um dos motivos de eu não parar de jogar, né? Não, isso acho que para bastante gente é um ponto positivo, né? Agora, antes da gente falar de outras fases da sua vida futura, só para terminar a fase da Juliana jogadora, que claro que ainda vai ter muito mais pela frente, mas até o momento, né? Qual que foi o lance da sua vida? Ou porque você considera ele brilhante, ou porque você lembra com muito carinho, ou por qualquer razão que você queira dar. Só se puder falar o lance e explicar um pouco a situação. Não sei se foi o da vida, assim, né? Mas eu considero ele um lance interessante ali, porque eu tive que tomar uma decisão, né? Porque
eu tinha me complicado ali foi uma partida da final do Campeonato Brasileiro de 2018, né, que eu jogo com a Vanessa Feliciano, e assim, eu tava numa posição boa, só que ela fez um lance, ela rocou grande ali, e fez um lance esse lance ameaçava algumas coisas. E eu não sei porquê, assim, tem várias maneiras de você resolver esse problema, sabe? Que ela fez essa ameaça, que não é tão, assim, boa. Só que na hora eu não consegui encontrar uma maneira de resolver esse problema, né? E eu comecei a me complicar muito, e eu comecei a pensar bastante. Eu lembro que eu acho que eu pensei quase meia hora depois que ela fez esse lance, e eu não conseguia achar uma maneira, assim, boa, né? Mas eu acabei achando uma variante ali que eu faço um rock, e nessa linha eu tenho que dar a dama, né? Mas na minha avaliação era uma linha que era interessante, assim, porque tinha uma certa compensação se ela não acertasse os melhores lances, né? E aí eu acabei entrando nessa linha, assim, super complicada, onde eu dou a dama. Então acho que esse rock aí é um lance interessante. Legal, tá feito o registro, vamos fazer um vídeo tentando explicar. Agora, de novo, sigo torcendo para futuros resultados, né? Mas você tem outras facetas, né, da sua vida, outras partes dela, e uma que eu queria perguntar é do projeto, né, que você tem com as meninas, né? Explicar um pouquinho o que é, qual que é a ideia, né? Bom, a ideia maior do projeto Damas em Ação, né, é trazer mais mulheres para o jogo de xadrez, né? A gente espera que a gente consiga aí motivar as meninas, né? Tanto que a gente fez várias ações esse ano com a pandemia, impossibilitou de fazer o primeiro torneio que a gente ia realizar, assim, presencial. Não seria o primeiro, assim, né? Mas seria o primeiro valendo prêmio em dinheiro, né? Porque a gente já fez um com a Ana, né? Que a Ana participou também, só que não valia dinheiro, né? Esse foi mais um torneio beneficente, assim, de doação pro projeto, né? Só que aí a gente ia fazer um torneio bem legal, bem grande, um torneio de rápidas, com um prêmio bom, só que a pandemia atrapalhou tudo, né? Então a gente resolveu fazer um circuito online, né? Para poder movimentar, e aí nesse circuito a gente até fez algumas etapas que eram mistas e algumas etapas que eram exclusivas para o público feminino, né? Com uma inscrição acessível, e 50% de tudo que a gente arrecadasse nesse torneio é destinado para as campeãs brasileiras de base, né? Porque a gente sabe que não é fácil arcar com os custos da viagem. Mas um dos motivos principais do projeto continuar é esse, né? Que a gente quer que o xadrez feminino ele tenha mais notoriedade, né? Que ele tenha mais... que as pessoas saibam que as mulheres também jogam xadrez, né? E que as meninas saibam que existe um futuro no xadrez para elas, se elas quiserem seguir esse meio, né? Então é isso. Não, muito bacana. Agora, acho que tem muito a ver, né? Muito recentemente, um outro assunto que envolve o xadrez feminino fez um sucesso estrondoso, né? Que foi o seriado O Gambito da Rainha, né? Que estreou na Netflix. Queria saber se você viu, né? E o que você achou, né? O que você viu ali como... alguém que também jogou, era uma das poucas meninas jogando um torneio. O que você acha? O que você achou do seriado? E o que você achou, que você se viu ali, que você achou que tinha de verdade? Eu gostei bastante da série, né? Assim, fiquei espantada com o sucesso que ela fez, né? Acho que ficou em primeiro lugar, né? Dos mais vistos aí da Netflix, assim... Eles bateram um recorde de audiência mesmo. Nunca antes uma produção de xadrez tinha feito tanto sucesso igual esse seriado, né? Então, eu acho que eles alcançaram a meta, né? Porque o seriado fez muito sucesso, bom mesmo. E, assim,
eu acho que o foco da série era trazer a questão do empoderamento feminino, né? A questão do empoderamento da mulher. Mostrar que uma mulher é capaz, né? Eu acho que essa foi a principal ideia da série, no meu ponto de vista, né? Mas por isso que eu digo que, assim, eu acho que a série pegou light na questão do machismo, né, em si. Porque eu acho que não era o foco da série trabalhar esse ponto, né? Que era mais o que eu falei, a questão de você empoderar a mulher, que é você dar a ideia de que, assim, o ambiente ali é dominado pelo público masculino, mas uma mulher, por que não uma mulher não pode se destacar nesse meio, né? Então, é muito importante, pode parecer uma coisa muito simples, né? Uma coisa que talvez ao olho das pessoas seja uma coisa óbvio que pode, né? Porque não, óbvio que pode. Mas quando você é uma minoria, é importante que você tenha, sabe, esses espelhos, alguma coisa que te fale, você pode. Realmente, sim, você pode. E coloca essa ideia na sua cabeça, né? Porque mas o que eu falo sobre o machismo ser light é porque o seriado se passa entre a década de 50 e 60, né? E assim, ela é uma mulher e ela consegue muitas coisas e ela entra no meio da elite ali dos jogadores muito fácil, né? E se a gente pegar a história do xadrez feminino, isso não aconteceu, né? A Susan Powell, ela chegou a se classificar, né, para um dos classificatórios era tipo candidatos, acho, né? E que dá direito a desafiar, né, o campeão mundial. E não deixaram ela participar, né, desse torneio que ela classificou. Eu não sei como que ela conseguiu se classificar, porque se ela classificou e ela não podia jogar, mas ela conseguiu se classificar. Então é uma coisa meio esquisita, né? Mas ela disse que em várias entrevistas que ela não foi aceita porque ela era mulher e não deixaram ela jogar só porque ela era mulher. Então, e com a Betty Harmon foi diferente, né? Ela é uma desconhecida, chega do nada e entrou assim, foi muito bem recebida pelos jogadores e tal. Teve jogadores que no final até aplaudem ela e beijam a mão dela ali. Né? Então, eu não sei, eu na minha carreira toda eu nunca vi um jogador fazer isso, né? Sim. Acho que o resumo seria que já não foi fácil do que pela perspectiva dela, mas na prática seria ainda mais difícil. Eu acho que ali foi uma coisa light, ali que era só para mostrar que a mulher realmente ela tem esse poder, se ela quiser, né? Que se ela tiver tudo certo, encaminhada ali, ela consegue chegar lá também, né? Não só os homens, né? Que é o que a Judith Polgar mostrou para as outras mulheres. Mas, claro, a Judith teve um outro ambiente, né? Então, uma outra atmosfera, foi criada diferente. Então, a gente tem muitos desafios que a gente precisa superar. Jogadora. Tanto que tem uma cena muito interessante da série, né? Que é a questão da menstruação, né? Que tem um episódio que ela vai jogar o primeiro campeonato dela e ela menstrua durante a partida, né? Sim. Isso é um desafio que talvez muitos homens nunca tenham parado para pensar. Mas se você parar para pensar, uma criança que está lá viajando ali sem os pais, né? Que talvez não tenha tanta essa conversa com a mãe, né? Ou às vezes nem tem mãe, não sei, a mãe faleceu, ou sei lá, a mãe simplesmente não abordou esse assunto com ela sobre a menstruação e do nada chega para ela ali durante um torneio. Então, assim, são coisas que o menino não precisa se preocupar, né? É uma coisa boba, mas que para uma menina pode ser traumatizante para o resto da vida, né? E aí, se você tivesse, por exemplo, uma árbitra feminina, uma árbitra mulher, que ali é só árbitro homem, né? Que hoje a gente tem bastante árbitra mulher, mas na minha época também
eram pouquíssimas mulheres que arbitravam, pouquíssimas mesmo. Acho que eu lembro da Joara e olhe lá. Acho que não lembro de outra não, quando eu era criança. E então, se você tem uma árbitra mulher, você já resolve mais fácil esse problema, né? Interessante isso. Realmente hoje dá para perceber que tem mais. Não que seja a maioria, né? Ainda é minoria, mas com certeza tem mais. E agora... a passos lentos vamos melhorando. Certo. E agora, para mudar novamente de assunto, você postou uma foto recentemente nas suas redes sociais que o mundo vai ter mais um teral entre nós. Sim. Como é que vai chamar? E vai ser mais um enxadrista? Se ele vai ser enxadrista, aí já é com ele, né? Eu não sei, vai depender se ele quiser, se ele gostar. Eu pretendo continuar jogando, né? Xadrez, não pretendo parar. Claro que eu vou ter que dar uma sumida, né? Quando ele nascer. Mas assim que eu tiver já disposta e ele também já tiver mais independente, né, assim, eu pretendo voltar ativa, né, e quando eu for, eu quero sim levar ele, apresentar o ambiente, né, de xadrez, o que eu faço da vida, também para ele saber, né, porque que a mãe tá fora, porque que a mãe não tá em casa, onde que tá, o que tá fazendo, né, então, para ele, assim, saber o que eu tô fazendo, eu acho importante, pelo menos, apresentar esse mundo para ele. Agora, se ele vai jogar, se ele vai competir, isso tudo vai ser ele quem vai decidir, né? Eu acho muito importante a criança ter essa tomada de decisão desde cedo, né? Muito bom. Bom, agradecer o seu tempo, Juliana. Acho que foi muito bacana. Foi uns relatos bem, acho que interessantes e pertinentes. Agora é só deixar aberto, se você quiser deixar algum recado final ou algum outro comentário, fique à vontade. Agradecer o espaço, né? Desculpa se eu falei alguma abobrinha, mas eu costumo ser bem sincera aí quando eu falo as coisas e tal. Mas é isso, sigam o projeto Damas em Ação, ajudem a gente a crescer aí, levar esse projeto para frente, que é muito importante os torneios aí terem mais meninas participando. Sem dúvida, a gente vai deixar o link do projeto na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Juliana. Até. Tchau, tchau.